Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Eu hoje venho trazer a análise do filme que eu disse que entraria em cartaz lá no último vídeo, O Último Duelo, dirigido por Ridley Scott e com um elenco de grandes nomes como Matt Damon, Adam Driver e até Ben Affleck, mas quem rouba o protagonismo é Jude Comer. Jean Descarrouges, interpretado por Matt Damon, tem sérios problemas com Jacques Legris, interpretado por Adam Driver. Jean, interpretado por Damon, se casa com Margaret, interpretado por Jude Comer, que acaba sendo sexualmente abusada pelo Jacques Legris do Adam Driver. E daí que surge tudo o embate entre eles. Margaret leva o caso até o seu marido, já que naquela época a mulher era considerada propriedade do homem e se alguém fosse levar aos tribunais não seria ela, seria ele. Jean, por uma questão mais de orgulho e não por defender sua esposa, leva até os tribunais e acaba sendo acatado pelo rei Carlos VI, que foi a última vez que o parlamento ali francês aceitou um caso de embate até a morte para resolver uma questão ali judicial. Se Jean ganhar no caso, ele será provado inocente e a sua mulher provado que ela estava falando a verdade. Já se Jacques Legris ganhar, além do Jean ter morrido no caso no embate, ela também será condenada à morte até queimada viva, por ser considerada uma mentirosa. Ridley Scott faz uma excelente direção, como um tempo eu já não via ele fazer, traz cenas muito duras e fortes. Além disso, as cenas de ação são muito bem montadas, muito bem dirigidas mesmo. O duelo final, o último embate, é algo que te anestesia ali na cadeira, você fica estático, querendo assim saber o que vai acontecer, porque parece que ele vai para um lado e parece que ele vai para o outro. É realmente incrível. E não só pelos quesitos técnicos essa cena é marcante, mas por todo o engrandecimento que o Ridley Scott deu para a sua história, nunca tendendo a amenizar os fatos que estavam acontecendo, não. Ele mostra que aquilo é real, aquilo é forte, o que torna o duelo final, o embate final, muito mais duro para quem assiste. A recriação do mundo é excepcional, cada detalhe dado ali em cena, a fotografia também é excelente, já que precisa dar um tom de melancolia ali para o que a gente está assistindo, já que a própria idade medieval ali naquela época era conhecida como Idade das Trevas, então precisa dar todo esse tom que é dado com brilhantismo. O roteiro é de Nicole Holonovsky, né, é um nome bem difícil aí, e reintegra a parceria de Matt Damon com Ben Affleck, que rendeu o Oscar lá em Gênio Indomável. A história, o roteiro é adaptado de um livro que, no caso, conta a história real. Em termos de fidelidade ao livro, eu não li o livro, então não sei dizer muito bem. E em relação à história original também, eu não conhecia profundamente, mas conforme eu li algumas coisas, eu entendi pelo menos que estão falando que é realmente muito real e é muito fiel à história original e ao livro. O roteiro é dividido sim em 3 atos, mas de uma forma diferente, que no caso a gente está acostumado com o início, a introdução ali da história, depois temos o desenvolvimento, tudo ali, a trama que vai surgir, né? E no final a conclusão. No caso aqui não, são 3 partes, mas é dividido das seguintes formas. A primeira é a visão de Jean Descarrouges sobre o ocorrido, a verdade de acordo com ele. É a história, no caso do personagem do Matt Damon, toda a sua jornada, a verdadeira história ali de um herói medieval que é considerado normalmente, e toda a sua melancolia, sua rivalidade com o Jacques Legris e também seu casamento com a Margaret. Matt Damon não se destaca no papel como ele já se destacou em outros filmes, mas também não atrapalha ali o andamento da história. O personagem do Ben Affleck não é muito utilizado, no começo do filme até que é mais no desenrolar da história, ele vai perdendo ali um pouco sua importância, tá mais ali como um personagem qualquer, mas também não é algo prejudicial. O Ben Affleck tá ali, a atuação dele até que não atrapalha também, é uma boa atuação, e é um personagem para você ver ali em tela. E o segundo ato é marcado pela visão do Jacques Legris, personagem do Adam Driver, sobre a história. O Adam Driver é um ator excepcional, ele marca ali o personagem dele com uma dubiedade muito grande, muito forte, já que de início ele é apresentado também como um herói medieval, mas diferente do personagem do Matt Damon, que é aquela coisa brutal, ele tem toda uma inteligência, sabedoria, que logo a gente vê no desenrolar do filme que não é bem assim, ele se apresenta como um homem inescrupuloso e nojento. Se o Ridley Scott deixa bem claro que a primeira parte é a visão do personagem do Matt Damon, do Jean Descarrouges, a segunda parte do Jacques Legris, do Adam Driver, na terceira parte ele deixa claro que é a verdade de Margaret, ou como ele deixa bem claro ali, até na palavra escrito a verdade final,
é a verdade dela. A Marguerite é interpretada pela Jodie Comer, que faz um papel excepcional. Eu já sou muito fã dessa atriz desde que assisti Killing Eve, que ela divide holofotes com a Sandra Oh, e ela conseguiu roubar totalmente o destaque da série. Ela ganhou muitos prêmios, ganhou muito destaque mesmo, e foi colocada ali em jogo. Depois fez Free Guy, eu até trouxe crítica aqui, falei que ela estava excelente no papel também, foi pra mim a melhor coisa do filme. Ela tinha ali uma história de uma coadjuvante boa que ela transforma numa protagonista muito forte, não só, claro, pelo brilho da atriz, mas pela corajosa história de Marguerite. Ela tem uma leveza primordial em tela. De início a gente conhece a inocência da personagem, mas conforme o filme vai indo, a sua determinação, a sua força é apresentada em cada gesto da atriz. Ela em cena totalmente rouba o protagonismo de qualquer outra pessoa e faz um papel incrível. E algumas lacunas que são deixadas em abertas em alguns trechos, por exemplo, algo não mostrado ali na parte do Jean Becarouge é mostrado na parte do Jacques Legris, mostrando por que isso aconteceu, então é interessante isso, dá uma complexidade maior pro roteiro. Acredito que muitas pessoas irão se cansar um pouquinho por repetição de cenas, mas no meu caso não interferiu e ainda foi mais proveitoso ainda. É uma história muito forte, a personagem da Marguerite não tinha nada a ganhar com aquilo, ela tinha tudo a perder, até mesmo com a vitória do seu marido no duelo, ela tinha muito a perder, então é muito forte aquilo que estamos vendo. Além disso, também é muito interessante a forma que a história ali trabalha a religião naquela época, que muitas vezes era até confundido com a ciência. O Último Duelo, como um bom filme medieval, incute as clássicas características de coragem e força, mas dessa vez elas estão principalmente numa mulher, na Marguerite, contradizendo tudo que a gente já viu sobre ali os filmes da Idade Média. Ela foi uma mulher que não se calou e lutou, não só por si, mas contra toda uma normalidade daquela época. O Último Duelo foi um dos meus filmes preferidos desse ano, acredito muito no potencial desse filme para as grandes premiações, principalmente a Jodie Comer como atriz pode ganhar algumas premiações sim, o Ridley Scott pode ser indicado, o roteiro acredito que consiga pela dificuldade que se tinha de adaptar aquela obra, então acredito sim no roteiro adaptado numa indicação. É um filme que veio com tudo e por isso você não pode perder a oportunidade de assistir O Último Duelo, você vai ficar ali preso na cadeira. É um filme longo, mas que você não vê passar, passa sim, e é muito interessante mesmo de se assistir, então já garanto o seu ingresso para conferir numa sala Cine System. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, vá lá conferir nossos vídeos antigos, o do Ridley Scott, que eu já falei aqui sobre os meus filmes preferidos do diretor. Por hoje é isso, até a próxima, falou! What happened to me is wrong. The accusation is false. And she is my wife. I will not be silent. Can this man do nothing but evil? I request a duel to the death. If you lose this duel, your wife will be burned alive. He will answer for what he has done. Confess!